Olá, eu sou Wanda Fornazieri e vou ensinar vocês a fazer essa linda almofada para o Dia dos Pais. Vamos lá? Primeiramente, nós vamos usar o feltro Nude Capri e vamos cortar a base. Então eu vou riscar os moldes que vão estar disponíveis no site. Para a montagem, então vamos riscar. Estou riscando com a caneta para a marcação de costura. Nessa peça nós iremos usar máquina de costura. Contanto, se você tem um bom ponto atrás, você pode fazer à mão, sem problema nenhum. Riscamos. É só uma marcaçãozinha. Vamos cortar 2 vezes com margem de costura. Sempre não esquecendo a margem de corte para a costura. Então nós temos a parte da frente e as costas no nude. Vamos fazer a parte do corpinho. Então vamos cortar a mesma medida para a frente e as costas. Só vai ser alterado as cores. Para a frente nós vamos fazer no azul turquesa. E nas costas nós vamos fazer no vermelho Noel. Nas costas é para fazer a vez a capa e a frente para fazer a vez do corpinho da roupa. Da mesma maneira nós vamos recortar com margem. Mais um pouquinho. Vou repetir esse mesmo processo com o vermelho, mas agora para ter uma noção da montagem. Então nós temos a parte da cabeça, a parte do corpo. Essa combinação de cores é para a frente. Então nós vamos unir com alfinete ou seguindo a nossa marcação de risco. Alfinetamos, que é para ficar nessa posição, e vamos passar na máquina. Vamos lá. Então, nós ficamos com essa partezinha. Então, essa parte já ficou unida. Agora, para dar melhor acabamento, principalmente na hora
da união, a gente faz o recorte do excesso com a tesoura de picotar. Isso facilita principalmente nas partes curvas. Então, temos finalmente a parte da frente pronta. Agora nós vamos começar a parte da montagem da colagem, que é com o termocolante. Termocolante, você vai trabalhar na parte brilhosa, tá? Nessa parte opaca, nessa parte brilhosa. Nós vamos riscar as tiras, inicialmente as tiras da roupa. Então, nós vamos riscar a parte de vermelha, que seria a parte dos shorts, e a parte amarela, que é a parte do cinto. Só para ter uma noção de como nós trabalhamos com o termocolante. O bom do termocolante é que nós não vamos precisar costurar, só vamos adesivar e depois fechar a peça só em volta. Então eu vou fazer as marcações e depois eu vou fazer com a régua para ficar bem retinho. Faço uma marcaçãozinha e com a régua eu venho com calma e fecho os traços. Após riscarmos, eu vou cortar com margem. Corto com um pouco de margem. Vou separar as partes porque elas são em cores diferentes. E agora nós vamos trabalhar com o ferro. Com o termocolante, nós temos que trabalhar sempre com o ferro em temperatura algodão e a seco. Não podemos trabalhar com o ferro a vapor. Então, o procedimento correto. Vamos colocar essa parte que nós riscamos para baixo, no verso do feltro. E o primeiro passo é colocar o ferro por 5 segundos. Rapidinho, somente 5 segundos. Essa é a primeira colagem. Nós vamos então retirar a película e recortar no risco. Deixem margem na parte de baixo e na lateral. Na parte superior, corta a rente.
Vamos fazer o mesmo processo, só para agilizar no amarelo. Repetindo, então nós vamos colocar a parte do risco para baixo, sobre o verso do feltro, 5 segundos por etapa. Da mesma maneira, retiramos a película e vamos, nesse caso, nós vamos recortar rente na parte da horizontal e deixar margem só nas laterais. O que faremos a seguir, só para ter uma noção de como trabalhar com a termocolante no feltro, nós vamos fazer a montagem inicial. Então, a parte mais larga, nós vamos colocar alinhando embaixo, porque já tem uma margem de costura também embaixo. Vamos utilizar o papel que fica debaixo da intertela, que é aquele que a gente retira a película, papel manteigado, vamos colocar por cima. E agora nós vamos colocar o ferro na mesma temperatura, mas agora por 25 segundos. Essa última contagem de 25 segundos é que vai fixar realmente o termocolante. Vamos alinhar a parte do cinto no recorte e vamos fazer o mesmo procedimento, por etapas, sempre por etapas. Dessa maneira nós temos a colagem definitiva e vocês não precisam fazer nenhum pesponto nem nada, só a própria colagem já fixa o trabalho. Então vou pegar a parte mais adiantada. A parte das costas finalizada seria somente a colocação do cabelo, tá? Essa parte fica lisa porque é referente à capa, tá? Essa é a parte das costas. E a parte da frente, a parte que nós iniciamos, e depois eu completei com um triângulozinho na lateral, como se fosse a amarração da capa, e o logo com o P de pai. Parte do cabelo, os olhinhos, e para finalizar, nós temos o bigode, e o nariz. Eu deixei para mostrar o nariz em separado, por quê? Para ensinar para vocês como utilizar o risco no termocolante para o feltro, porque se nós riscarmos com qualquer caneta escura, chegamos no preto, não temos como enxergar o recorte. Então, para isso, nós trabalhamos com a caneta
prateada, tá? Então nós riscamos o contorno do molde com a caneta prateada. Vamos fazer o mesmo processo de passar o ferro por 5 segundos. Vamos retirar a película e nós enxergamos o risco no preto. Aí sim, eu vou recortar. Então, esse processo eu fiz com todas as partes escuras, no caso o preto, que foi o cabelo, o bigode, e agora as sobrancelhas, e agora eu vou fazer esse pequeno detalhe de marcação de nariz. Então, vamos para a montagem final do rostinho. Vamos alinhar o bigode e alinhar o nariz. Mesmo processo, colocando o papel por cima. Vamos então por 25 segundos cada parte. Fixamos, então encerramos a parte da montagem total, frente, costas. O que vamos fazer? Vamos colocar frente com frente e vamos alinhar e alfinetar para passar na máquina e fazer o fechamento. Procure sempre acertar e alinhar os riscos. Então, agora nós vamos finalizar a volta toda, vamos fechar, alfinetamos, vamos passar na máquina, mas vamos deixar aberto essa parte aqui de baixo. Então, vamos lá, fazer um pouquinho de barulho e fechar a almofada. Encerramos a parte de máquina. Vamos agora só arrematar aqui os limites para a gente poder fazer os recortes e virar. Vamos fazer o mesmo recorte com a tesoura de picotar na parte de costura maior. Vamos fazer o seguinte: a parte que nós vamos deixar aberta, nós vamos deixar as sobras, que é para poder virar e depois fazer os pontinhos de fechamento. O restante nós vamos cortar o excesso com a tesoura de picotar, como fizemos anteriormente. Vamos lá.
finalizando a parte de picote, vamos desvirar a peça. Peça desvirada, nós vamos para o enchimento. Colocamos o enchimento da Santa Fé, que além de macio é antialérgico, então não tem problema, principalmente com as crianças. E aos poucos nós vamos montando a almofada. Finalizando a colocação do enchimento, deixamos ele bem arredondadinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o fechamento, dobrando as duas partes, frente e verso, do tecido que sobrou. Vamos alfinetar e com agulha e linha de costura vermelha nós vamos fazer uns pontinhos para fazer o fechamento. Com calma. Nozinho para dentro. E vamos fazer uns pontinhos. Pegando a beiradinha de um lado e do outro. Só para fechar. Eu não enxergo. Vamos pegando uma beiradinha de um lado e do outro e vamos fazer o que chamamos de pontinho invisível. Para cá, parar com a filmagem e fazer aqui porque é mais rápido, eu não enxergo. Meu óculos é multifocal, então já vi. Coisa miúda.
Só falta esse topete de colar, já tá pronto. Finalizando a parte de costura, o básico da almofada está pronta. Então vamos dar uma explicação rápida de como fazer o topete. O topete, ele é feito a parte, vai ser colado em cima. Então, retomando aquela explicação do que a gente trabalha com feltro, escrevemos, riscamos na parte brilhosa com a caneta prateada, passei por 5 segundos, vou recortar em volta e nós vamos fazer o que a gente chama de dublagem. Nós vamos recortar e aplicar sobre outra parte do feltro. Recortamos. Vamos agora aplicar sobre o mesmo feltro preto. Papel por cima e o ferro por 25 segundos. Sempre em temperatura de algodão. Agora recortamos em volta. Vou tirar aqui, fica mais fácil. Tirar por volta. Para poder enxergar melhor. Contornamos a colagem. Com calma, que preto no preto é complicado, tem um pouquinho de paciência. Agora, para fazer o detalhe, nós usaremos a cola de silicone líquida. Alinhando essa parte aqui no contorno da cabeça. E vamos colocar só a parte central na colagem. Essa pontinha a gente deixa soltinho para dar um charmezinho. Pronto, aguardamos a secagem. Para dar o detalhe final, nós vamos usar tinta de tecido para fazer o brilho dos olhos. Então, com pinta-bolinhas, vamos fazer a ponta maior.
E agora com a menor vamos fazer o outro detalhe. Pronto, agora é só aguardar a secagem e a almofada está pronta. É uma bela ideia de presente e eu tenho certeza que seu pai vai adorar. Espero que tenham gostado. Até a próxima!